Queridos irmãos e queridas irmãs, saúdo a todos com a graça, com a paz, com a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, com o amor de Deus o Pai também seja derramado em nossos corações e a consolação, a doce consolação do Espírito Santo também seja com todos vocês. Aqui então iniciamos a nossa última exposição de Filipenses, é o vídeo de número 13, e com essa exposição deste vídeo, completamos assim, com a graça de Deus, a explicação, a exposição de toda essa carta de Paulo. Então o texto para hoje é Filipenses capítulo 4, versos 10 a 23, e concluiremos assim, com a graça de Deus, esse trabalho e esperamos que seja bênção para vocês e que tenha sido em todas as vezes que cada um de vocês se dispôs a ouvir essa nossa exposição. Passamos à leitura então, Filipenses capítulo 4, versos de 10 a 23. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinha lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar batido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício, agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, porém, segundo suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Muito bem, aqui no verso 10, Paulo começa aqui esse trecho dizendo que ele muito se alegrou no Senhor. E vale a pena aqui meditarmos um pouco sobre isso. Paulo sabia que é o Senhor que operava, que conduzia a igreja em Filipos, como ele disse lá no capítulo 1, que é Deus quem opera em vocês o querer e o realizar. Portanto, quando ele recebeu através de Epafrodito a ajuda, a oferta em amor que aqueles irmãos enviaram a ele, Paulo sabia que era o próprio Senhor, o Senhor Jesus, agindo e operando na igreja e através dela a seu favor, para socorrer a ele, Paulo. Então, Paulo primeiro agradece ao Senhor, ele se alegra no Senhor. É como que ele dissesse: Senhor, muito obrigado, ou me alegro porque o Senhor, através dos meus irmãos, através da tua igreja em Filipos, o Senhor está me socorrendo e me ajudando, como o Senhor sempre fez e faz. E também ele sabia, ele percebia que a obra do Senhor naquela igreja, que foi começada através do ministério dele, e de Silas e de Timóteo e de alguns outros, a obra do Senhor naquela igreja continuava, aqueles irmãos continuavam crescendo em Cristo Jesus. Ora, o amor ágape, o amor verdadeiro, se alegra com o que é verdadeiramente bom na vida daqueles a quem amamos. E Paulo sabia que nada há de melhor, de mais valioso do que as pessoas, do que uma congregação crescerem na comunhão com o Senhor, crescerem na obra do Senhor,
se envolverem a serviço do Senhor Jesus e do seu reino. Então ele se alegrava, eu entendo aqui, duplamente, pelo amor do Senhor por ele. Paulo expressa através da igreja pelo socorro que o Senhor sempre providenciava para ele em todas as circunstâncias, e também se alegrava porque ele percebia que aqueles irmãos de Filipos continuavam crescendo em Cristo Jesus. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Então o amor se alegra na verdade, né? Nos alegramos profundamente com aquilo que de verdadeiramente bom acontece, é dado às pessoas ou com as pessoas a quem verdadeiramente amamos. Então aqui Paulo experimenta essa alegria no Senhor, creio eu, por essas duas razões. Aqui também tem algo muito importante de meditarmos e aplicarmos. Ele fala assim: me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinha lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Queridos irmãos, olha aqui o amor e a maneira carinhosa com que Paulo pensa naqueles irmãos. Paulo várias vezes passou por lutas e aflições. E ele sabia que os irmãos em Filipos se preocupavam com ele, se envolviam e se envolveram com o seu ministério. E ele reconhece que aqueles irmãos não tinham agido antes, não o tinham socorrido antes, porque não tinham tido oportunidade. Irmãos queridos, isso tem uma aplicação muito importante, né? Muitas vezes, quando pensamos nos irmãos e naquilo que talvez esperássemos deles em termos de algum tipo de ajuda, de apoio, de socorro, nem sempre temos essa mesma atitude de Paulo, porque às vezes nos sentimos desamparados ou não socorridos e somos tentados a imaginar que ninguém se preocupa comigo, que ninguém nos ama de verdade. Ora, Paulo aqui não teve esse tipo de pensamento. Ele sabia que os irmãos o amavam, eram envolvidos com ele e o ajudaram várias vezes. E se em algum momento a ajuda não chegou, é porque aqueles irmãos não tinham tido oportunidade. Como é que é isso? Naquele tempo não tinha conta bancária para transferir dinheiro. Eles tinham que coletar, tinham que fazer algum tipo de coleta física de algum recurso. Precisavam também ter alguém disponível para fazer uma viagem, precisavam saber onde Paulo estava. Também não era tão fácil assim a comunicação. Então esse esforço da igreja de Filipos para várias vezes enviar ajuda a Paulo era um esforço de alguma monta. Precisavam estar informados quanto ao paradeiro de Paulo, precisavam fazer uma atividade ali de coleta e também separar alguém, que ao que nos parece, em geral era Epafrodito. Mas olha aqui o carinho e o amor. Paulo não pensam mal. Paulo não suspeita mal, ao contrário. Vocês já tinham lembrado de mim, mas apenas não tinham tido a oportunidade de me ajudar. E o verso 11, Paulo prossegue dizendo o seguinte: olha, eu falo dessas coisas não por causa da necessidade, porque ele já tinha aprendido, já aprendi a contentar-me com o que tenho. Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui tem outro ensinamento preciosíssimo e tremendo. Convido a atenção de vocês para a carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 5, em que o autor aqui, creio que era Paulo, ensina o seguinte: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Esse verso 5 aqui, do capítulo 13 de Hebreus, mais literalmente, Paulo diz para que eles não terem amor ao dinheiro. Não terem amor ao dinheiro. Aqui traduzido como sem avareza. Ao contrário, que eles se contentassem, estivessem felizes com o que eles têm, o que eles tinham. Queridos, é uma tentação que nos cerca sempre desejar mais do que o que temos, sempre pensar mais naquelas coisas que não temos do que nas que temos. O contentamento, na verdade, é uma opção individual. O contentar-se ou não contentar-se
não depende de circunstâncias. Podemos apontar pessoas que aparentemente têm muita coisa, abundância de quase tudo ou de tudo, e que não estão contentes, e que não estão satisfeitas, estão sempre inquietas, ansiosas, angustiadas, desassossegadas. E por quê? Porque estão colocando o seu coração em coisas que não dão contentamento. Dinheiro não dá contentamento, bens não são fonte de contentamento. Contentamento vem do amor nosso pelo Senhor, do amor do Senhor por nós. Contentamento vem em saber, como lemos aqui em Hebreus, que há uma promessa de Deus. Deus disse, não te deixarei, nem te desampararei. Então, quando eu compreendo que esse é o amor do Pai, que esse é o cuidado dele, ele não me deixa, ele não me abandona. Quando eu lembro do Salmo 23, verso 1, que fala, o Senhor é meu pastor, eu não sinto falta de nada. E eu aplico a Jesus porque Ele é o bom pastor, então meu contentamento vem daquele que me ama e que cuida de mim, daquele que deu a vida por mim, daquele que não permite que nada aconteça sem que passe pelo seu crivo. Irmãos, o contentamento nasce dessa compreensão, dessa revelação de que o meu Pai me ama, Ele cuida de mim, o meu Senhor me ama, e há uma promessa, como li aqui em Hebreus 13, 5, não te deixarei, nem te desampararei. Aí eu posso estar contente. Se me falta, o Senhor me supre. Como Paulo vivenciou em certa ocasião de sua vida, talvez já no final, como está relatado em 2 Timóteo, capítulo 4, nesse último capítulo da segunda carta de Timóteo, quando Paulo diz que todos me desampararam, mas ele também diz, mas o Senhor me amparou, o Senhor foi comigo, o Senhor me livrou da boca do leão. Irmãos queridos, voltando aqui a Filipenses, Paulo já tinha experimentado todo tipo de circunstância na vida, ele tinha experimentado momentos de dor, de aflição, de abatimento, de quase que desespero da vida, quase, mas não desespero. E em todas as circunstâncias, de alguma maneira, através de irmãos, através de pessoas ou diretamente, o Senhor sempre o socorreu, o Senhor sempre o sustentou, o Senhor jamais o abandonou, nem o desamparou. Então, por isso, Paulo diz aqui, eu sei estar contente em qualquer circunstância. Eu sei ter abundância e dou graças a Deus, e se estou em necessidade, também dou graças a Deus. Porque é o mesmo Paulo que escreve em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso acho que é 18, já confirmo aqui, ele mesmo diz isso, 1 Tessalonicenses 5, 18, ele diz assim, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ora, irmãos, contentar-se é uma opção que fazemos em nosso interior. Eu posso estar alegre porque eu estou vivo, porque eu estou respirando, porque há pessoas perto de mim, porque Deus cuida de mim. Eu posso reconhecer Deus em todos os meus caminhos, como está escrito em Provérbios 3, ou eu posso desviar o meu coração do Senhor, do seu amor, do seu cuidado e começar a buscar felicidade, contentamento e realização em coisas vãs, fúteis e passageiras. Em outro trecho, Paulo diz que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Está lá em 1 Timóteo capítulo 6. O amor ao dinheiro é raiz de todos os males e quem dá lugar a isso atrai para si mesmo sofrimento, angústia e toda espécie de dor. Então aqui Paulo explica isso pelo seguinte, ele agradecia a ajuda dos irmãos não porque Paulo temesse passar necessidade, não porque Paulo buscasse se dar bem, como se diz aqui no Brasil, né? Em cima da generosidade dos irmãos, porque ele tinha aprendido, ele tinha sido instruído no seu caminho com o Senhor, tinha aprendido, sido instruído a enfrentar tudo, a ter fartura e ter fome, ter abundância e padecer necessidade. Ele chega então ao verso 13, que ele diz o seguinte, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Irmãos queridos, isso aqui é algo maravilhoso, desafiador,
e ao mesmo tempo muito profundamente animador. Porque nós lemos em Colossenses 1, 26 e 27 o seguinte: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Paulo estava em Cristo e Cristo estava em Paulo. Pela graça do Senhor, Paulo foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Paulo foi batizado para dentro da pessoa de Jesus. E assim Paulo foi colocado e se encontrou em Cristo Jesus. Ao ponto que ele explica também na sua carta aos Gálatas, Gálatas 2:20, em que ele diz: estou crucificado com Cristo. Logo não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Portanto, por essa comunhão com Cristo, por esse experimentar da vida de Cristo nele e da presença e do cuidado do Senhor nele, Paulo dizia o que disse: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aqui, irmãos, temos muito o que aplicar em nosso cotidiano. Quando nos vemos resmungando, reclamando, murmurando, estamos nos afastando desse ensinamento. Quando ficamos assim extremamente angustiados e insatisfeitos por coisas ou coisas que não temos ou situações que ainda não alcançamos, estamos nos afastando dessas verdades, que em Cristo nós somos completos, em Cristo nós somos perfeitos e Cristo está em nós e nós estamos nele. E mais grave ainda, quando nosso coração olha com peso excessivo para essas coisas passageiras, é porque estamos desviando o nosso amor maior dele, daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Ele cuida de nós, ele é o bom pastor de nossas almas. Ele prometeu: não te deixarei, nem te desampararei. Isso vale para toda e qualquer circunstância. Creio que ainda vale a pena aprendermos com Paulo sobre esse tema. Vamos então ler agora 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10. 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10. Nesse capítulo, nos versos de 1 a 7, Paulo descreve uma experiência tremenda de arrebatamento que ele teve, que ele foi levado ao terceiro céu, e ali lhes foram reveladas coisas tão sublimes e profundas que ele nem sequer tinha permissão de falar. Realmente revelações de uma grandeza que nós não temos nem ideia. Mas, seguindo aí esse tema, o verso 7, então passo a ler. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Ora, as situações de angústia, de aflição, de perseguição, de fraqueza que Paulo experimentava, ele aprendeu, ele foi instruído, como ele diz em Filipenses. Ele aprendeu que nessas circunstâncias, Cristo se revelava mais poderosamente nele e através dele. Quando somos fracos, Cristo é forte em nós. Quando somos afligidos, Cristo nos consola com o seu amor, com a sua graça, com as suas promessas. Quando estamos em algum tipo de necessidade, no momento certo, Ele é o bom pastor
que cuida de nós e no momento certo que Ele sabe, Ele nos supre de tudo aquilo de que precisamos. Então aqui, queridos, voltando aqui ao nosso texto em Filipenses, entendemos um pouco melhor esse verso 12 e 13, em que Paulo diz, olha, eu aprendi, eu fui instruído, o Senhor me instruiu, o Senhor me ensinou que a graça dele me basta e qualquer circunstância que eu vivo para Ele. Se eu vivo para Ele. Se eu morro para Ele. E eu dou graças a Deus em Cristo Jesus em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade dele para mim e para você. Porque aí crescemos na nossa confiança, na nossa entrega e confiança ao Senhor e aos seus cuidados. Portanto, que o Senhor nos ajude, o Senhor nos esclareça, nos ilumine, a que não venhamos a dar lugar a uma vida de reclamação, de crítica, de constante insatisfação. Jesus falou para Paulo, a minha graça te basta. E como basta? E como basta e é super abundante para nos suprir em tudo. Então essa é a experiência de Paulo. Ele agradecia a ajuda dos irmãos de Filipos, não porque ele não soubesse encontrar em Cristo uma graça suficiente, mas porque aqueles irmãos estavam expressando um cuidado, um amor por Paulo, estavam fazendo a obra de Deus ao ajudar Paulo, e isso tinha valor, isso tinha muito valor. Por isso, na sequência aqui, o verso 14, ele diz, olha, eu sei viver em toda circunstância. Em Cristo eu posso todas as coisas, mas vocês fizeram bem em me ajudar. Gostaria de aplicar essas coisas à nossa vida, hoje em qualquer contexto. Em Cristo nós podemos passar por todo tipo de situação, podemos ter abundância, mas em Cristo a abundância, a riqueza, se experimentamos, não contaminará nosso coração, não nos deixaremos seduzir pelo amor às riquezas e ao dinheiro, porque há perigo também na abundância. Há pessoas que desviam do Senhor exatamente quando experimentam a situação de muita abundância. Poderia citar casos reais, mas não convém citar nomes. Mas a abundância também nos tenta. Há muita riqueza, a fartura pode levar nosso coração a confiar nessas coisas e não no Senhor. Mas em Cristo podemos experimentar uma fartura, uma abundância enorme e não nos contaminar e continuar livres, santos, simples, servindo, confiando nele e não nas riquezas. Também quando experimentamos qualquer tipo de falta ou deficiência ou mesmo necessidade, continuamos confiando em Cristo, porque Ele é aquele que nos supre, como lemos em Hebreus 13:5, Ele prometeu, não te deixarei, nem te desampararei. Também há um salmo que diz, onde o salmista afirma que ele nunca viu o justo mendigar o pão. Nós somos justificados em Cristo, Ele nos supre, Ele cuida de nós. Então, em Cristo, nós podemos passar por dor, Ele nos cura e consola. Podemos passar por aflição e nós vamos derramar diante dEle, fazer nossas aflições conhecidas diante dEle e pela oração e súplica com ações de graças e a paz de Deus que excede todo entendimento, guarda, protege os meus pensamentos, os seus pensamentos, o meu coração e o seu, em Cristo Jesus. Mas é agradável a Deus que sirvamos um ao outro, que sirvamos com nossos bens, com o nosso tempo. Por isso Paulo diz aqui, já comentei e comento de novo, verso 14, vocês de Filipos fizeram bem em me ajudar. E a partir do verso 15, Paulo apenas relembra o quanto que aquela igreja o tinha ajudado em circunstâncias diversas, né? Ele diz aqui que quando ele saiu da Macedônia, que a Filipos é uma cidade que ficava na Macedônia, quando ele saiu daquela região e foi para Tessalônica, mais de uma vez os irmãos de Filipos enviaram a Paulo e a sua equipe o sustento necessário. Então Paulo aqui, o verso 15 e 16, ele relembra esse cuidado amoroso dos irmãos de Filipos. E adianto aqui o verso 19, em que Paulo afirma que Deus é quem iria suprir, abençoar as necessidades daqueles irmãos de Filipos.
eles tinham ofertado das suas posses para Paulo, ajudando na obra de Deus. E o verso 19, que eu estou antecipando aqui o comentário, porque está vinculado à atitude de cooperação daqueles irmãos. Ele diz, o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. A aplicação prática aqui, irmãos, é esse outro lado também. Ajude, invista na obra de Deus. Com seu tempo, com os recursos, não interessa se é muito ou se é pouco, toda e qualquer ajuda, cooperação que você pode fazer em prol das pessoas, em prol do Senhor, em prol do reino de Deus, certamente o Senhor vai levar em conta e Ele vai suprir você e abençoá-lo. Mas aqui, eu, de propósito, pulei o verso 17. O verso 17, Paulo diz o seguinte, não que procure dádivas. Paulo não buscava, através do seu ministério, o lucro material. O lucro que ele buscava, o ganho que inspirava e motivava o seu coração, é o que nós lemos no capítulo 3. É ser encontrado em Cristo e conhecê-lo, conhecer o Senhor mais e mais, ser encontrado nele. Esse era o ganho maior que Paulo buscava em sua vida. E o verso 17, então, Paulo diz, não sou um caçador de doações. E aqui fica o alerta que já fizemos em outras exposições acerca dos maus obreiros, né? De pessoas que se engajam aparentemente na obra do Senhor, mas buscando ganho material, ganhar fama, ganhar projeção, dominar os outros. Paulo está aqui dizendo, eu não sou desse tipo, eu não estou buscando ganho material, não estou aqui buscando enriquecer, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Ora, Paulo sabia que quando aqueles irmãos renunciavam a parte de suas posses para ajudá-lo e ajudar o reino do Senhor Jesus, a conta desses irmãos lá em cima, a conta deles diante de Deus estava crescendo, era um fruto que crescia diante de Deus e isso tem valor eterno. Então aqui é a explicação desses versos, né? O verso 18, Paulo apenas registra que tinha recebido a oferta, tinha abundância e que ele considerava a oferta deles como uma oferta a Deus, agradável a Deus, como de fato era, né? Então, concluindo aqui, meus queridos irmãos, os versos 20, 21, 22 e 23, né? São detalhes, são saudações, né? Primeiro, o verso 20, ele diz que a Deus, nosso Deus e Pai, seja dada a glória. Toda a glória vem do Senhor e é do Senhor, né? Para todo sempre. Não há glória para nós a não ser refletir a glória de Deus segundo a sua operação em nós. O verso 21 é uma saudação fraterna, saudai a todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo vos saúdam. Aqui vemos assim esse relacionamento afetuoso, amoroso em Cristo, em que recebe ajuda, envia uma saudação, um cumprimento. É uma maneira de dizer, olha, estamos juntos, também pensamos em vocês. O verso 22, Paulo diz que todos os santos vos saúdam, principalmente os que são da casa de César. Isso merece uma explicação. Paulo estava preso em alguma dependência próxima à residência do imperador romano. A expressão casa de César aqui não significa a família do imperador, não é uma referência à família sanguínea. Casa aqui diz respeito à residência. E a residência do imperador era composta de várias dependências, de vários setores, onde várias pessoas trabalhavam diariamente a serviço do imperador. E Paulo estava preso ali em alguma área, em alguma prisão próxima à residência do imperador, e pessoas da guarda pretoriana, soldados da guarda pretoriana, estavam sempre junto a Paulo. E provavelmente vários desses soldados ouviram o evangelho. Imagina,
estavam acorrentados a Paulo dia e noite, tinham que ouvir o que Paulo dizia. Certamente Paulo ganhou vários deles para o Senhor Jesus. E eles então se tornaram cristãos servindo ao Senhor dentro da residência, dentro das dependências do palácio de César. E esses são então aqueles que, sendo da casa de César, servindo ali na residência do imperador, tinham se convertido ao Senhor e também enviavam sua saudação, seus cumprimentos aos irmãos em Filipos. E finalmente Paulo termina dando graças ao Senhor. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Aqui, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, terminamos aqui a nossa exposição da carta de Paulo aos Filipenses. Como nós lemos aqui, Paulo faz menção, em uma atitude de reconhecimento e até de gratidão, às pessoas que trabalharam com ele, que serviram com ele. Seguindo o exemplo de Paulo, registro aqui meu agradecimento especial a dois irmãos queridos. Um é o meu querido irmão Alan Lima. Foi ele quem gravou o primeiro vídeo que compõe essa série. Eu não lembro aqui de memória a data, mas uma das últimas pregações que eu fiz nos nossos cultos presenciais antes da pandemia, nessa pregação eu iniciei a exposição, o ensino da carta aos Filipenses e o Alan gravou e registrou nesse canal que você está assistindo. Então, agradeço muito ao Alan, ele também me ajudou, coordenou a gravação de 3 vídeos subsequentes e fica aqui meu agradecimento a ele. Também aproveito para registrar que o Alan tem ajudado o nosso querido irmão Gilberto Pickering em trabalho de gravação de vários ensinamentos da Bíblia, de livros e de assuntos da Bíblia. E você pode encontrar esses vídeos do nosso querido Gilberto Pickering no site prunch.com.br. Prunch escreve P-R-U-N-C-H, prunch.com.br, e o link também está na descrição do vídeo. E com muita alegria e muita satisfação agradeço a ajuda, o apoio do meu filho, o Alexandre Dídimo Sumizono Vieira. O Alexandre, a partir do vídeo 5, ele assumiu a gravação, a edição, e nós temos visto uma qualidade cada vez melhor nos vídeos e no resultado final. Então eu só posso também, com muita alegria, agradecer ao Senhor pelo trabalho do meu filho e pedir que sobre ele, sobre o Alan e sobre todos os que cooperam comigo na obra do Senhor, a graça do Senhor, a paz e as bênçãos do Senhor sejam com esses dois queridos irmãos e com todos os outros que também cooperam comigo e com outros na obra do Senhor. Que o Senhor abençoe esse trabalho e minha oração é que tudo isso que temos feito sirva para a edificação de vocês e para a glória de Deus. A Ele toda a honra e toda a glória, hoje e para sempre. Amém.